Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre RPM, né? Na verdade, eu estou refazendo nesse vídeo aqui de RPM, né? Ainda era no sistema antigo de som do canal, né? Então, estava muito baixo o áudio. E aí vamos estar justamente fazendo um novo vídeo, né? Sobre essa parte aí de RPM. RPM significa rotação por minuto, né? Aí por definição, né? É a unidade de velocidade angular, ou seja, trata-se de uma unidade não padrão, né? Do Sistema Internacional de Medidas, porém ela é muito comum, né? No sistema, nas fórmulas, né? Nos cálculos matemáticos ou físicos que envolvam sistemas, né? De velocidade angular, né? No caso, nos cálculos físicos mesmo, né? Então, a unidade SI, né, é equivalente justamente a um radiano por segundo, né? Ou seja, no SI, a unidade relacionada à rotação é justamente radiano por segundo. Nos sistemas mecânicos ou eletromecânicos, a rotação ela é muito presente, né? Então, exemplo, se a gente for analisar, talvez o elemento mais comum que se tenha trabalho com rotação seja o motor elétrico, né? O motor elétrico e o motor a combustão. Mas outros sistemas também tomam como base esse sistema de rotação. Exemplo, bombas, redutores, sistemas com polias e correias. Todos eles trabalham com esse sistema de rotação para que se tenha o deslocamento linear, na maioria dos casos, proveniente desse movimento rotativo, né? Então, rotação por minuto, né, ela vai dar uma base justamente de um sistema angular para um sistema linear, na maioria dos casos, né? Então, exemplo, se você vai pegar uma bomba hidráulica como essa aqui, o qual o seu sistema de funcionamento toma como base a rotação interna do elemento, o qual vai criar um diferencial de pressão interna e vai permitir, né, o bombeamento, né, ou seja, o deslocamento do fluido. Você vai observar que você vai ter uma entrada angular para um deslocamento linear do fluido, né, embora você possa desse fluido aí fazer outras situações, né, inclusive para outros tipos de movimento, mas a base é justamente essa, né? Então, se você tiver uma maior rotação ou uma menor rotação, você vai ter maior quantidade de fluido ou menor quantidade de fluido. Se você tiver uma rotação muito elevada, você pode vir a desgastar os mecanismos da bomba e não ter eficiência no deslocamento do fluido. Ou seja, então a rotação ela não é infinita para o processo, ou seja, ela trabalha também dentro de uma margem boa ou ruim do processo, né? Então, por isso que entender a rotação é importante para os sistemas. Exemplo, você projeta um mecanismo que com a quantidade de polos, né, o motor, né, você projeta o motor que a quantidade de polos, a corrente que vai entrar, ele vai dar lá 1200 RPM, monta no sistema, ele está dando ali 1100, 1150 RPM, ou seja, eficiência no processo também, ou seja, era para estar dando 1200 RPM, mas por algum motivo ele não está chegando lá. A gente tem carga, tem massa nesse sistema, né? Ou seja, então pode estar levando em consideração atrito, peso dos elementos. Então aí mais um exemplo aí da importância da análise da rotação. Exemplo, você está num automóvel, né? O motor ele mostra lá uma faixa de rotação possível, né? Então, à medida que você pisa no acelerador, né, que tem a injeção de mais fluido no motor a combustão, ou seja, aumenta a rotação, você também tem ali um limite, né? Então, se ele rotacionar demais, ele vai gerar problemas ao elemento, né? Então, você também tem limite de rotação ali no sistema. E assim acontece com vários outros elementos. Então, a rotação por minuto ela é um item, né, uma unidade importantíssima para análise eficiente desses mecanismos, né? Então são vários os mecanismos que utilizam aí rotação por minuto, né? No canal mesmo a gente já trabalhou vários e vários cálculos, análises aí tomando como base a rotação por minuto, desde bombas hidráulicas, compressores, processos de fabricação, enfim, várias situações que envolvem aí rotação por minuto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição relógio comparador, né? Instrumento aí tão comum aí no dia a dia das oficinas mecânicas, né? Que trabalham com projetos que necessitam, né, normalmente um pouco mais de precisão,
né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse instrumento, né? O primeiro ponto é o seguinte: o relógio comparador, né, por mais que ele tenha um mostrador, né, como vocês podem estar observando aqui, ele tem uma característica importante que é justamente o tipo de medição, né? A gente já falou sobre os três tipos de medição: medição direta, por comparação e substituição, e nesse caso ele é um tipo de medição por comparação, né? Então, esse tipo de instrumento aqui ele tem uma precisão maior do que esses instrumentos de medição direta, né? Já que ele vai comparar um padrão em relação a um novo objeto que necessita ter a medida ali conforme a indicação do padrão, né? Então ele tem essa característica, né? Então o relógio comparador ele funciona, né, internamente com uma cremalheira, né, o qual está ligado diretamente à haste de contato dele, que é essa haste aqui. Então essa haste aqui ela sobe e desce, e à medida que ela sobe ou desce, esse ponteiro vai girar para o sentido horário ou anti-horário, porque justamente ele vai estar aqui ligado com uma pequena engrenagem que vai ser acionada pela cremalheira dessa haste, né? Então ele vai dar esse princípio de subir ou descer, né? E aí ele vai ter um princípio de movimento que vai estar indicando, com base no relógio, no mostrador dele, né, os valores desse deslocamento, né, onde cada divisão vai ter um valor específico, né? Aqui tem a indicação desse relógio comparador que está indicando que tem cada divisão corresponde a 1 micrômetro, né? Então você pode ter uma relação de 1/100º, de 1/10. Então é importante ficar atento com essa informação do mostrador do relógio comparador, né? Então saber quanto cada divisão equivale, né? Então um detalhe importante também de relógios comparadores é que, para que ele venha a funcionar corretamente, é importante que ele tenha uma pré-carga, né? Ou seja, que ele venha a entrar em contato com determinado elemento, né? E quando ele entrar em contato com aquele elemento ali, você pode justamente estar zerando, né, a referência dele, já que o visor dele você consegue girar, né? Então você tem como zerar e dar pré-carga nele. Aí você pergunta, por que tem que dar essa pré-carga, ou seja, pressionar ele em um determinado elemento? Como ele vai trabalhar justamente com análise normalmente linear, né? Ou seja, você vai estar deslocando ele sobre um elemento. Então, se você não colocar a pré-carga nele, o que pode ocorrer, né, de você deixar ele próximo, né, de uma superfície, e quando for deslocar aquela superfície ali ela pode estar em ângulo, e aquele elemento que estava tocando na peça, ele não tocar. Então, se ele não tocar na peça, ele não vai ter como realizar nenhuma medida, né? Então, quando você coloca pré-carga nele, é justamente para que a haste ela continue em contato com a superfície. Obviamente, se o elemento estiver muito inclinado, vai chegar um ponto que ele não vai tocar mais na peça, né? Então é importante, dependendo da condição do desalinhamento, fazer um alinhamento prévio, né? Mesmo sem o relógio estar tocando na peça, apenas no visual, né? O qual você, exemplo, pode estar tomando como base, supondo aqui a haste, né? E aqui está o elemento, ele está bem inclinado, e aí você passa a haste mesmo sem tocar nele, tentando manter a mesma distância, né, do início para o fim, né? Então, se você conseguir manter essa mesma distância, dificilmente ele vai ter uma oscilação angular tão grande, né? Então, aí você vai conseguir dar a pré-carga no relógio e fazer esse deslocamento mais tranquilo, né, sem correr o risco de chegar a um determinado ponto e ele não ter mais contato com a peça, né? Ou um valor também que ele venha ter contato com a peça, mas que ultrapasse o deslocamento limite dele, né? Então é importante ficar atento com isso, né? A gente vai ter outros vídeos falando sobre relógio comparador, falando sobre questão das medidas dele, mas observando aqui essa imagem aqui no mostrador, o que é que ele está indicando? Esse mostrador pequeno aqui, ele indica justamente as voltas, né? Ou seja, a quantidade de voltas que a haste do relógio ela já proporcionou internamente lá ao mecanismo dele, né? Então, exemplo, vamos supor aqui que cada divisão dessa aí corresponda a 1/10 de milímetro, né? Então, se cada divisão corresponde a 1/10, e aqui no caso, se você observar do 0 para o 10, tiver 10 divisões, então a gente vai ter do 0 para o 10 1 milímetro, né? Então, se você
for observar, até fechar todo o mostrador dele, a gente teria aí 10 milímetros. Ou se no caso fosse um centésimo, né? Então do 0 para o 10 você teria um décimo. Né? Então dando uma volta completa você teria 1 milímetro. Né? Isso tudo com base na aproximação indicada de cada relógio comparador. Então nesse caso aqui, o que é que ele está indicando? Aqui a gente tem a indicação que ele já teve do 0 para o 7, né? O 7 está aqui nessa indicação aqui, então ele já ultrapassou 7 milímetros, né? Ou seja, ele já deu 7 voltas, né? Aqui supondo que seja um décimo, né? Então ele já deu 7 voltas, já passou aqui da metade também, né? Observa que tem um tracinho aqui menor, ele já ultrapassou também, então na verdade aqui ele já tem 7,50 milímetros. E aí agora é só somar com a coincidência do mostrador principal. Então você vai observar aqui que ele já passou do 60, do 70 e está coincidindo no 71. Na verdade, como ele está indicando que já passou da metade, então do 50 para o 71 ele tem 0,21. Né? Então somando, né, vai dar justamente o valor que está aqui indicado, que é 7,71 milímetros. Né? Então ele fez a medição da base 0, ou seja, de um ponto 0, até esse ponto aqui indicado, e ele teve o deslocamento aqui de 7,71 milímetros. Né? Então o relógio comparador ele te dá essa possibilidade. A gente vai mostrar futuramente, né, outras aulas falando especificamente só sobre leitura do relógio comparador, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!